Nas ciências biológicas e, consequentemente, em toda a ciência, houve grande impacto produzido pelas ideias de Lamarck com a evolução e, posteriormente, com Wallace e Darwin, propondo uma explicação, adicionando uma explicação para a evolução, que foi a seleção natural. Dessa maneira, a evolução passou a ter uma explicação bastante bem compreensível, e isso causou, e causa ainda, muito impacto, muita revolta, muita dificuldade para a ideia ser aceita. Uma das ideias é que um dos motivos, são 3 motivos principais. Um dos motivos é que na visão anterior a Lamarck, o mundo era visto de uma maneira estática. O mundo estava pronto, acabado e parado da maneira que ele tinha sido criado, cada coisa em seu lugar. E a evolução propõe o contrário, propõe que as coisas estão em permanente mudança. Então, o fato das coisas estarem mudando gera nas pessoas bastante insegurança, saindo daquela posição anterior em que cada coisa tinha o seu lugar já pré-determinado. O segundo motivo de insegurança e de rejeição da evolução foi a ideia de que nós, humanos, com a evolução, passamos a não ter uma criação especial. Na visão antiga, o homem era a obra-prima de Deus. Isso, o Deus judaico, que passou a ser o Deus cristão, esse Deus tinha criado especialmente o homem. Então, o homem era a obra-prima de Deus. Tinha tido uma criação especial, diferente de todo o restante. Enquanto que na visão evolutiva, o ser humano teve uma criação igual, por mecanismos iguais a todos os demais seres vivos. Então, nós saímos de uma posição especial para termos uma posição igualitária em relação a todos os outros seres vivos. O terceiro motivo de insegurança e de rejeição é que na visão antiga, as coisas que ocorriam no mundo ocorriam por desígnios divinos, por vontade de Deus. Enquanto que, na visão evolutiva, os fenômenos, as mudanças que ocorrem em todas as espécies, inclusive na nossa espécie humana, são causados por acaso e seleção natural. Então, as pessoas perderam o conforto de achar que estavam sob o controle de Deus para uma situação na qual o acaso estaria no comando. E isso gera bastante desconforto. Essas 3 ideias são as principais ideias que modificaram a maneira de pensar das pessoas de antes de Lamarck para posterior a Lamarck. E isso causou e causa bastante desconforto e insegurança nas pessoas, o que motiva a rejeição da ideia da evolução. Os animais sociais, nós estamos entre os animais sociais, uma boa parte deles, não todos, mas uma boa parte deles, tem o comportamento dos indivíduos focado no status social, ou seja, na importância que o indivíduo tem perante os demais, ou dá para dizer também, na visão que os outros têm da importância de um determinado indivíduo. E nessas sociedades, e isso, nesse caso, estamos nós também incluídos, há, por parte de todos os indivíduos, uma busca do status, uma busca de valorizar a sua importância perante os demais indivíduos, a valorização do próprio indivíduo dentro da sociedade, na visão dos demais. Essa busca por status é uma coisa forte, instintiva em nós humanos, e várias das ideias que foram propostas ao longo da história, que mexeram, que abalaram esse status do ser humano, acabaram tendo reações fortes. Por exemplo,
Copérnico propôs que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol. Ptolomeu e muitos outros anteriores a ele propunham que a Terra era o centro. Obviamente, a Terra saindo do centro, a Terra perdeu importância perante o universo. E a ideia de Copérnico sofreu bastante reação contrária, justamente por essa perda de status, por essa perda de importância que o homem teve quando passou a se considerar não a Terra como centro, mas o Sol. Isaac Newton, com as suas ideias, gravitação universal e outras, muitas, mas principalmente com a gravitação universal, produziu também uma perda, um abalo no status humano. Por quê? Porque todos os corpos celestes eram vistos como tendo a sua movimentação em função dos seres humanos. E com as leis da gravitação, ficou óbvio que os corpos celestes se moviam independentemente da vontade ou mesmo da existência dos seres humanos. Então, os seres humanos perderam bastante importância perante o restante do universo e isso causou inicialmente uma reação, mas é óbvio que as leis de Newton acabaram por vencer e acabaram por ser plenamente aceitas hoje. Freud também propôs uma ideia que causou e causa ainda algum impacto, porque ele propôs que várias ações humanas não são determinadas pela sua mente, pelas suas ideias, mas sim são determinadas por uma parte obscura da nossa mente, que é o inconsciente. Então, foi como se ele tivesse animalizado, entre aspas, o comportamento humano, e isso causou bastante reação contrária. Marx também teve com as suas ideias também reações de maneira similar, uma vez que ele propôs que todos os fenômenos que determinaram a história foram fenômenos causados pelos interesses econômicos e não pelas ideias. De maneira tal que a visão de Marx, entre aspas, animalizou o homem, porque os interesses mais rasteiros é que estariam determinando toda a história da humanidade e não os interesses mais nobres. A sociobiologia também tem algo similar, uma vez que a sociobiologia é a parte da biologia que estuda os animais sociais e estuda inclusive a nós mesmos humanos. A sociobiologia explica o comportamento humano com base nos instintos, com base na determinação evolutiva da nossa mente. E, consequentemente, a visão que se acaba por ter do homem não é uma visão tradicional humanista, mas sim uma visão zoológica do ser humano. De maneira tal que vários comportamentos humanos passam a ser explicados de uma maneira mais, entre aspas, animal. E, consequentemente, as pessoas acabam se achando inferiorizadas pelos estudos da sociobiologia. Muitos trabalhos interessantes têm surgido recentemente, explicando muitas e muitas coisas do comportamento humano através da evolução, através daquilo que nós temos como nossa mente trazido pelos milhões de anos de evolução de nossos ancestrais, determinando nossos sentimentos, nosso comportamento de uma maneira que até pouco tempo não se imaginava. Inclusive, diferenças entre homens e mulheres, diferenças de pensamento entre jovens, meia-idade e idosos, todas essas diferenças de pensamento, todas essas mudanças estão sendo explicadas através da evolução. E causaram e causam bastante reação contrária, porque na visão de muita gente isso diminui o nosso status, diminui a nossa importância. E para nós humanos, coisas que diminuam o nosso autovalor são coisas rejeitadas pela gente.